Imagine um mundo onde a própria realidade era uma distorção, onde a natureza que hoje conhecemos era apenas uma sombra pálida de uma força avassaladora e primordial. Um tempo em que o céu era um teto úmido e difuso, e a terra tremia não por terremotos, mas pela passagem de criaturas colossais que desafiavam a lógica. Este não é um conto de fantasia, mas um vislumbre de uma era esquecida, um capítulo da humanidade que foi brutalmente apagado. Prepare-se para desenterrar a verdade sobre a civilização que existiu antes do dilúvio. Um mundo dominado por gigantes e segredos que a ciência moderna ainda tenta decifrar. A história oficial que nos contaram é uma versão sanitizada, uma narrativa conveniente que omite os capítulos mais sombrios e perturbadores da existência humana. Mas e se houvesse um período, há milênios, onde a própria estrutura da realidade era diferente? Um tempo em que a Terra era habitada por seres colossais, uma civilização tecnologicamente avançada, mas moralmente em ruínas, cujas ações culminaram em um cataclismo de proporções bíblicas. Estamos prestes a mergulhar nas profundezas de Gênesis 6, Jó, Enoque e Jubileus, não como meros textos religiosos, mas como crônicas de um mundo esquecido, onde a engenharia genética, a violência desenfreada e a corrupção espiritual se entrelaçaram para criar um pesadelo que exigiu um reset planetário. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensava saber sobre a origem da humanidade e a verdadeira natureza do dilúvio. Imagine um planeta que não se assemelha em nada ao nosso, um mundo onde a própria atmosfera era uma estufa natural, uma camada de vapor que envolvia a Terra, retendo calor e umidade, criando um clima tropical uniforme do polo ao Equador. Não havia estações, nem variações bruscas de temperatura, apenas uma luminosidade difusa e constante, como se o céu tivesse um filtro permanente. Sob esse dossel etéreo, a vegetação era de uma exuberância quase alienígena. Árvores tão altas que suas copas se perdiam na neblina, samambaias gigantescas formando um teto verde impenetrável e troncos tão largos que 20 pessoas de mãos dadas não conseguiriam abraçar. Alguns desses troncos ocos serviam de moradia para famílias inteiras. Um testemunho da escala monumental daquele ambiente. Colher uma fruta não era um ato simples, mas uma operação militar que exigia cordas, equipamentos e horas de escalada. Mas a vegetação luxuriante era o menor dos problemas. O verdadeiro perigo se manifestava quando o chão começava a tremer. Não eram terremotos geológicos, mas a aproximação de manadas de criaturas que desafiavam a compreensão. O livro de Jó, capítulo 40, descreve uma delas, o Behemoth. A descrição é assustadoramente precisa. Ele come erva como o boiês, que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Isso não era um hipopótamo ou um elefante, eram criaturas colossais, pastando em rebanhos, derrubando árvores com sua passagem e deixando para trás montes de excremento fumegante que ninguém ousava se aproximar. E o Behemoth não estava sozinho. No capítulo seguinte, Jó 41, surge o Leviatã, uma criatura aquática que, segundo a descrição, soltava fogo pela boca. Do seu espirro emana a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Não se tratava de um dragão de fantasia, mas de uma biologia que hoje não compreendemos. Répteis voadores e aves de rapina, de proporções gigantescas, sobrevoavam as aldeias, pescando nos rios e, ocasionalmente, agarrando crianças desatentas. Por isso os telhados eram reforçados, os muros eram altos e ninguém se aventurava sozinho quando a luz diminuía. A instrução divina, em Gênesis 1, era clara: dominem sobre os animais. Mas como dominar algo com 20 toneladas? Apenas os mais astutos sobreviviam. Viver naquele mundo era travar uma batalha silenciosa a cada amanhecer, onde a natureza bruta eliminava os lentos e os distraídos. No entanto, por mais aterrorizantes que fossem as feras colossais, elas não representavam o verdadeiro pesadelo.
A verdadeira ameaça começou quando os olhos humanos se voltaram para o céu e testemunharam luzes descendo em movimentos controlados, intencionais, diretamente em direção às aldeias. Não eram meteoros nem relâmpagos. Eram os vigilantes, como os textos antigos, como o livro de Enoque os chamam. Eles não desceram escondidos. Entraram nas cidades em praça pública, como se fossem os donos do lugar. A primeira coisa que chocava era a altura. 2,5 metros, talvez 3, muito mais altos que qualquer homem da época. Mas o tamanho era um detalhe perto da aparência. A pele emitia uma luminosidade fraca, como metal aquecido, refletindo a luz. Os olhos brilhavam no escuro. Eles falavam todos os idiomas, conheciam nomes e segredos de família que ninguém jamais havia contado. Chegaram oferecendo presentes irresistíveis, sementes que germinavam na metade do tempo, técnicas de forjar metais que ninguém conhecia, segredos sobre as estrelas, plantas medicinais, o movimento dos planetas. O livro de Enoque lista os nomes desses líderes e o currículo de cada um. Azazel ensinou a guerra, espadas, escudos, couraças. Shemiasá ensinou feitiçaria e encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Foi uma descarga de conhecimento que levaria gerações para ser desenvolvido naturalmente. Tudo de uma vez. Mas, claro, havia um preço. E eles não pediram ouro, pediram as mulheres. Gênesis 6:2 fala sobre isso de forma direta. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não foi um pedido educado, foi uma tomada de posse. Famílias assistiam impotentes, enquanto suas filhas eram escolhidas por seres celestiais. Não havia como resistir. Não havia exército que enfrentasse criaturas daquele porte e poder. Quando essas uniões aconteceram, a biologia humana foi hackeada. As mulheres engravidavam, mas o que crescia no ventre delas não era normal. Eram bebês que nasciam com cerca de 1 metro de comprimento. Não era uma variação genética, era o padrão da nova espécie. As mães sofriam dores extremas, movimentos violentos dentro do útero. Muitas não sobreviviam ao parto. As parteiras sabiam no momento do nascimento que aquilo não era uma criança humana. O crescimento era assustadoramente rápido. Com 6 meses já andavam. Com 2 anos tinham a força de um adulto atlético. Quebravam móveis sem querer. Derrubavam portas. Machucavam outras crianças durante brincadeiras. Não necessariamente por maldade. Simplesmente porque não tinham noção da própria potência física. Aos 5 anos, já alcançavam o tamanho de um adulto humano. Aos 10, passavam dos 3 metros e, na idade adulta, chegavam a 4 metros ou mais. Alguns registros antigos falam de gigantes ainda maiores, o que pode ser exagero poético. Mas a mensagem é clara. Eram titãs biológicos. Arrancavam árvores jovens como se fossem palitos, levantavam rochas que 10 homens não moveriam, matavam animais selvagens com as mãos nuas. Mas o detalhe mais perturbador sobre os nefilins não era o corpo, era a mente. Eles aprendiam rápido, falavam cedo, compreendiam conceitos complexos, mas não tinham empatia. O livro de Enoque descreve: devoravam o trabalho dos homens, consumiam toda a produção agrícola, depois os rebanhos, depois a caça selvagem. Eram psicopatas genéticos, entendiam emoções em teoria, mas não as sentiam. Viam pessoas como recursos gado, não como iguais. Por que obedecer a um pai humano que você pode esmagar com uma mão? Aos 10 anos, muitos já tinham matado por impulso, por raiva, por curiosidade mórbida. E quando esses híbridos alcançaram a maturidade completa, decidiram que não queriam mais ser filhos, queriam ser reis. Imagine um governante com 4 metros de altura, força incalculável e um apetite maior que o de 100 homens. Não havia polícia para te proteger, não havia tribunal para apelar. A palavra dele era lei absoluta. Quem questionava desaparecia. Gênesis chama esses híbridos de homens de renome. Em hebraico, Anshei Hashem, eram as celebridades da época. Heróis, campeões, governantes intocáveis. Construíam palácios de pedra bruta nas planícies férteis. Levantavam muros grossos, exigiam tributos pesados, grãos, animais, ouro e mulheres.
Estátuas colossais eram erguidas em homenagem a eles, templos onde sacrifícios aconteciam diariamente, e a hierarquia era brutalmente simples, eles no topo, humanos na base. Mas havia um problema logístico crescente: a fome. Como alimentar uma população de gigantes? O livro de Enoque descreve a escalada do horror. Primeiro comeram a colheita, depois os animais, e quando isso acabou, começaram a olhar para os humanos. Tradições judaicas antigas mencionam que desenvolveram apetite por carne humana e sangue. O canibalismo não era feito às escondidas. Tornou-se ritual público. Altares onde pessoas eram sacrificadas diante de multidões aterrorizadas. Crianças cresciam vendo isso. Aprendiam que a vida humana não valia nada. Gênesis 6 usa uma palavra específica para descrever a terra. Chamás significa violência injusta, opressão crua, brutalidade sem freio. Assassinatos eram diários, corpos ficavam nas ruas. O texto bíblico dá o veredito. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Gênesis 6:5. Não era um momento de raiva, não era um deslize ocasional. Era um estado constante de maldade, uma sociedade psicopata funcionando 24 horas por dia. Que enquanto os nefilins reinavam pelo terror e a sociedade humana se afundava em uma barbárie sem precedentes, algo ainda mais grotesco estava acontecendo nos laboratórios e fazendas dos próprios gigantes. Imagine caminhar por uma floresta e dar de cara com algo que seu cérebro se recusa a processar. Um animal que não pertence à natureza, uma quimera viva. Gênesis 6:12 usa uma frase muito específica e estranha. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A maioria das pessoas lê isso e pensa apenas em pecados humanos, mas a palavra hebraica ali é kol bazar, que significa literalmente toda a carne, toda a matéria biológica, e o verbo shakshat significa arruinar, deformar, destruir a função original. Textos antigos extrabíblicos, como o livro de Jazer, citado em Josué, e o livro dos Jubileus, são mais explícitos. Falam sobre a mistura de sementes entre espécies diferentes, o que hoje chamaríamos de manipulação genética. O que os antigos descreviam como violação das barreiras da criação. Pense na mitologia grega, egípcia, babilônica. Centauros, minotauros, quimeras, esfinges. Olhamos para essas estátuas hoje e vemos fantasia criativa. Mas e se estivéssemos olhando para retratos falados? E se essas lendas fossem, na verdade, memórias traumáticas de uma época em que a engenharia genética saiu do controle? Deus estabeleceu em Gênesis 1 a lei de que cada ser se reproduziria segundo a sua espécie. Havia uma barreira de segurança no código genético. Quando os vigilantes e seus descendentes romperam essa barreira, o resultado foi um show de horrores. Criaturas instáveis, predadores que o ecossistema não conseguia sustentar, animais em dor constante, presos entre duas naturezas incompatíveis. A cadeia alimentar entrou em colapso porque nada mais se encaixava onde devia. O mundo tinha se tornado um laboratório a céu aberto, sem ética, sem freio. Isso muda a perspectiva sobre o dilúvio, não muda? Muitos veem o dilúvio como um ato de raiva divina, mas olhando desse ângulo, parece mais uma quimioterapia cósmica. O código da vida na Terra estava tão contaminado, tão irreversivelmente alterado, que a única maneira de salvar a biologia original era eliminar as células cancerígenas e recomeçar do zero. Não havia inocentes na natureza. Havia apenas contaminação. E enquanto a biologia colapsava nos campos, dentro das cidades de pedra, a sociedade humana estava descendo a um nível de barbárie que faria qualquer filme de terror parecer um conto de fadas. Tropeçar em alguém no mercado. Naquela época, não era só um acidente. Podia ser sua sentença de morte imediata. A Bíblia preservou uma declaração terrível em Gênesis 4, saída da boca de Lameque, um descendente de Caim. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Não havia olho por olho, era a sua vida por um arranhão. Lameque se gabava disso. Não havia tribunais, juízes ou polícia. Havia apenas clãs armados e gigantes poderosos. Se você cruzava o caminho de um homem de renome ou de um rico como Lameque, morria. E se sua família reclamava,
morria também. Corpos ficavam nas ruas até apodrecer ou serem comidos pelos animais modificados. A empatia havia evaporado. O ser humano virou mercadoria. O que acabamos de reconstruir não é uma lenda distante, mas um eco perturbador de um passado que moldou a própria essência da nossa existência. A história de um mundo onde a tecnologia proibida, a manipulação genética e a violência desenfreada levaram a uma catástrofe de proporções cósmicas. O dilúvio visto por essa ótica deixa de ser um ato de ira arbitrária e se revela como uma intervenção cirúrgica, um reinício necessário para preservar a vida em sua forma original. Os nefilins, os vigilantes, as quimeras e as cidades de pedra estão enterrados sob camadas de sedimento, mas a natureza humana, aquela que Gênesis 6 descreveu como continuamente má, permanece. Olhe ao redor, leia as notícias, mergulhe nas redes sociais. A violência, a perversão, a arrogância, a busca incessante por poder e prazer, tudo o que contaminou aquele mundo antediluviano está vivo e crescendo no nosso. A diferença, então, era que uma porta se fechou. Hoje essa porta ainda está aberta. A pergunta que ecoa através dos milênios é: de que lado você vai estar quando ela se fechar novamente? Se esta jornada ao passado sombrio despertou sua curiosidade e desafiou suas percepções, deixe seu like para que mais pessoas possam desenterrar essa verdade. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam ir além da superfície da história. E para continuar explorando os mistérios mais profundos e perturbadores da existência, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas próximas revelações. Há muito mais a ser desvendado.